Toda vez que eu delego, eu sinto duas coisas ao mesmo tempo: alívio e ansiedade. Alívio porque automaticamente, ao delegar algo para alguém, eu abro espaço na minha cabeça e na minha agenda para pensar naquilo e para fazer aquilo que realmente importa para mim, para habitar onde mora a minha genialidade e para fazer aquilo que merece a minha assinatura. E ansiedade, porque automaticamente, ao delegar, a minha cabeça também pensa: será que a pessoa entendeu o que ela precisa fazer? E se eu tiver que refazer todo o trabalho depois que ela entregar? Pois é, gente, esse tema ele é um paradoxo. A gente vive com essa dúvida do é melhor eu delegar ou é melhor eu fazer sozinho. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Eu sou a Rafa Gomes e esse é o Entre Linhas, um podcast para quem quer ser mais estratégico e ser levado a sério no trabalho. Bora pensar junto? Seguinte, hoje eu quero abrir esse episódio abrindo bastidores. Olha só o que aconteceu. Uma amiga minha que escutou um dos primeiros episódios aqui do podcast, que é o Pare de Reagir e Comece a Resolver, começou a aplicar o que eu falei no podcast, no episódio, e ela me trouxe um feedback. E eu achei justo trazer para cá, porque é sobre o tema que a gente está falando hoje. Para te contextualizar, caso tu não tenha visto esse episódio, basicamente eu trago a diferença entre tu viver no piloto automático, ou seja, reagindo às demandas da vida, e tu focar no que realmente importa, no que precisa de ti, naquilo que vai fazer mover ponteiro, que vai te trazer paz, dinheiro e reconhecimento. E aí no final do episódio, eu apresento uma ferramenta que é a matriz de Eisenhower, para que tu consiga organizar essas demandas e entender no que tu vai focar. E um dos quadrantes dessa matriz é o delegar, onde tu coloca ali todas as coisas que tu pode e deve delegar para alguém ou para alguma ferramenta, inteligência artificial. E aí, a minha amiga, ela começou a se questionar primeiro o que ela deveria delegar. E ela começou a fazer testes. E aí, eu vou colocar o áudio dela para tu ouvir o feedback. Primeiro áudio eu comentei, né, que hoje eu tô gastando mais tempo para corrigir do que o tempo que eu levaria para fazer. Só que eu acho que eu também preciso entender que isso é uma questão de processo. E para mim o que me pega é o entender se a pessoa quer aprender e quer estar ali. E aí beleza, eu entendo que, sei lá, daqui meio ano, esse meu período de correção vai ser menor e tudo mais, sabe? Acho que eu preciso compreender esses processos. Mas eu preciso, pra mim é muito importante entender se realmente ela quer estar ali, porque se isso for seguindo, sabe, Rafa? Tipo, tô há uma semana fazendo uma tarefa que era pra ter feito em meia semana. Gente, ela vai me matar com essa voz que eu coloquei para ninguém descobrir quem ela é. Fazer a misteriosa. Mas eu quero que tu preste atenção no que ela comenta, no que ela traz aqui nesse relato, porque é ouro. Assim, é o retrato do que quase todo mundo sente quando começa a delegar. Porque tu faz tudo certo, tu acompanha, tu ensina, e mesmo assim o resultado vem torto. E nesse momento tu começa a se questionar se não era mais rápido, mais fácil tu ter feito sozinho. E é nesse ponto que a maioria de nós volta atrás. Não porque a gente não acredita em delegar, mas porque a gente questiona se vale a pena, se vai compensar o tempo, se vai compensar o investimento. Tu começa, inclusive, a se perguntar se o tempo que tu tá gastando ensinando não é um tempo perdido, quando o resultado vem torto. E é isso que ela tá sentindo quando ela relata isso no áudio. Ela entende, né? Ela traz no áudio que ela entende que existe processo, que ensinar leva tempo, mas o que incomoda ela não é o tempo, é ela entender se a pessoa realmente tá afim de fazer aquilo, se a pessoa tá entendendo, se a pessoa quer chegar no mesmo lugar, nos mesmos objetivos que ela tem para a empresa. E aí,
A questão que mais incomoda ela, inclusive, é essa sensação de ter que estar corrigindo mais o que está criando. E conhecendo essa minha amiga, o lugar de criação é onde ela mais brilha. É onde ela coloca a genialidade dela, é a assinatura dela. É o que ela deveria estar fazendo. É onde ela deveria estar focando. Só que ela está gastando tempo e energia com coisas que ela não precisaria se preocupar se ela mesma estivesse fazendo. Entende? Mas a gente vai dissecar isso. Porque olha só, essa frustração, ela é muito comum, tá? E ela não tem nada a ver com paciência, ela tem mais a ver com expectativa. Tem a ver com achar que delegar é só dizer o que precisa ser feito e esperar que o resultado ele venha no mesmo padrão que se fosse feito com as tuas próprias mãos. Só que a verdade, gente, é que delegar é um aprendizado para os dois lados. Delegar tem tudo a ver com confiança. Pense o seguinte, tu tá ensinando alguém a fazer algo que só tu fazia até então. E ao mesmo tempo que tu tá ensinando o fazer, tu tá também aprendendo a ensinar o teu jeito de pensar para essa pessoa. Eu acho importante destacar que quando a gente está delegando algo para alguém, a gente precisa muito pensar em não delegar o fazer pelo fazer, mas delegar o pensar. Aqui, gente, acho que eu nunca vi ninguém falando sobre isso em nenhum vídeo e nenhum artigo, mas eu vou te explicar o porquê que isso é importante. Delegar tem mais a ver com tu compartilhar um raciocínio do que tu compartilhar uma tarefa. Quando tu compartilha o teu raciocínio, tu compartilha com a pessoa a forma como tu enxerga um problema, como tu decide o que é prioridade e o que não é prioridade, como tu define se algo é bom o suficiente ou não. E isso é difícil porque exige com que tu abra espaço para mostrar o que tem dentro da tua cabeça. E isso mexe com o nosso ego, sabe por quê? Porque o nosso ego adora acreditar que o jeito que a gente faz as coisas é o jeito certo. Só que deixa eu te falar uma verdade. Existem 1000 maneiras de fazer do jeito certo. Não é só o teu jeito certo que funciona. Por isso que eu acredito muito que delegar não é sobre entregar uma tarefa e dizer simplesmente, ó, tá aqui, faz assim. Faz assim que vai funcionar, que não sei o que não sei o que lá. Não muda nada, copia e cola. Eu não acredito nisso. Eu acredito muito que delegar é ensinar o teu olhar para o outro. É o teu ponto de vista, mas obviamente dando espaço para que o outro traga o ponto de vista dele também. Para mim, o que importa aqui é que o outro entenda o porquê ele está fazendo, mas mais importante do que isso, que ele consiga construir e trabalhar sem precisar de ti o tempo inteiro. E para isso, tem 2 pontos que mudam absolutamente tudo. Primeiro ponto, tu precisa delegar para quem dá conta. Pouca gente fala sobre isso e eu sei que parece óbvio, né? Mas quase ninguém respeita isso. Essa é a verdade. Não adianta querer que alguém que está aprendendo a voar voe na primeira semana. Não adianta tu entregar um piano para quem está aprendendo flauta e esperar que a pessoa toque uma música inteira sozinha. Ela não vai conseguir, gente. Tu precisa começar do básico e ir afinando junto com a pessoa o som. Só que assim, quando a gente fala de delegar para quem dá conta, é tu entender também o nível de senioridade, de maturidade da pessoa e da demanda que tu tá compartilhando com ela. Porque, de novo, imagina que tu dá uma demanda estratégica para uma pessoa que está começando agora na empresa. Gente, ela não vai conseguir executar. Isso vai gerar frustração para os dois lados. A não ser que tu tenha um tempo de sentar com ela, de ensinar cada detalhe, não vai funcionar. Tu precisa também entender o que tu pode delegar e para quem tu pode delegar. Por isso que delegar para quem dá conta é importante aqui, porque tu precisa fazer essa análise, né, da tarefa versus a senioridade barra maturidade da pessoa. E aí, já trago o segundo ponto aqui, que pelo amor de Deus, vocês precisam prestar atenção nisso. Cara, isso diferencia
um líder bom de um líder muito ruim, de verdade, assim. Tu precisa mostrar para as pessoas onde tu quer chegar com aquela demanda. Por que essa demanda importa? Qual é o resultado esperado sobre ela? Sabe por que eu acredito que isso é fundamental? Porque quando tu explica para a pessoa nessa visão de onde tu quer chegar, de qual que é o resultado esperado, tu ativa na cabeça dela um senso de responsabilidade e de direção. Tu não tá dando o caminho das pedras para a pessoa, mas tu tá dando para ela um norte. Eu já falei isso em outros episódios também. Do quão importante é tu dar um norte, tu ter um norte, tu dar um norte para as pessoas. Isso faz toda a diferença e diminui drasticamente qualquer tipo de retrabalho que tu possa ter. E além disso, quando a pessoa ela tem clareza do porquê, de onde ela tem que ir, tu abre possibilidade, tu abre um caminho dela pensar junto contigo. Não é tu pensando sozinho. Ela vai conseguir, a partir dessa visão, ela vai conseguir trazer mais opções para a mesa, mais oportunidades. Ela não vai ficar fechada naquele quadradinho que tu deu para ela resolver. Entende? Cara, isso para mim é fundamental. E aí é que para mim existe uma virada de chave onde delegar para de ser um peso e ele começa até a ser visto como uma parceria, já que a pessoa está construindo contigo, ela está agregando naquela ideia. Só que peraí, deixa ele se aconchegar mais um pouquinho, dá um espaço aqui na sala que tá entrando o que tu já conhece, o elefante. Tem um elefante na sala, vamos olhar para ele. Tem gente que acha que delega quando na verdade delarga. É, gente. Vamos falar sobre a diferença entre delegar e delargar. Tem gente que diz que delegar não funciona, tá? Só que assim, tu sabe delegar de verdade? Porque é aqui que a conversa ela vai mudar de camada. Vamos combinar uma coisa, porque existe uma diferença gigantesca entre delegar e delargar. Delargar, de uma forma muito simples, é basicamente quando tu passa a bola para alguém e sai de campo. É como se tu dissesse assim, ó, te vira, resolve essa demanda, depois eu volto para ver como é que ficou. Vale um disclaimer aqui, dependendo do nível de senioridade da pessoa, obviamente, que a senioridade ela precisa acompanhar a entrega. Então, sim, existem casos em que tu vai dizer te vira e a pessoa vai se virar. Mas aqui a gente tá falando de um caso mais básico, tá? Onde não dá para simplesmente mandar a pessoa se virar. Pouca gente percebe isso, mas delargar tem muito a ver com a pessoa que quer se livrar de uma tarefa, que não dá contexto, que não dá clareza, que inclusive expõe as pessoas nas entregas. Só que ela não tá percebendo que fazendo isso, ela tá se queimando junto. E aí, gente, é que mora o pulo do gato, tá? Que tem gente que jura que delegou quando na verdade tá delargando. E aí, ao invés de tu tá passando uma demanda, tu tá despejando uma confusão da tua própria cabeça na cabeça de outra pessoa. Delargar é como se tu jogasse a chave de um carro na mão de uma pessoa e não dissesse pra ela onde ela tem que ir, nem que horas ela precisa chegar, nem porque é importante ela ir. E aí quando ela chegar lá, se ela chegar, tu vai reclamar do atraso, do combustível que ela gastou, do estado do carro, e ela não vai ter cumprido os critérios que tu colocou na tua cabeça. Agora, delegar é diferente. Tu vai dar a chave do carro na mão da pessoa e tu vai falar para ela o seguinte: eu preciso que tu vá até São Paulo e que tu chegue em São Paulo às 14 horas. Isso é importante porque a gente tem, sei lá, vou inventar aqui, tá? O aniversário da Mariana às 14 horas. Tu entende que tu tá dando contexto. Tu tá explicando pra pessoa o porquê é importante ela chegar naquele horário. Tá explicando pra ela qual é a cidade que ela precisa ir. Gente, isso parece básico, né? Mas a maioria das pessoas não faz. E aí, assim, o que que eu queria que tu pegasse aqui o raciocínio? Tu não precisa falar pra ela como que ela vai chegar em São Paulo e nem que horas ela precisa sair.
Ela já entendeu que ela precisa chegar às 14 horas e que a cidade é São Paulo. Ela mesma vai montar o caminho no GPS dela. Não deveria ser o teu trabalho explicar o caminho da pessoa, para a pessoa. Tu não precisa explicar o como ela vai chegar lá, né? Mas é importante tu dar contexto. E aí, assim, por que tu não deveria dar o caminho das pedras aqui pra pessoa? Porque quando a gente delega algo para alguém e tu tá nesse papel de ensinar a pessoa sobre um raciocínio e não só sobre como executar uma tarefa, tu quer que ela pense. Tu quer que ela pense em caminhos. Por quê, gente? Porque essa pessoa precisa precisar cada vez menos de ti. Assim tu vai conseguir multiplicar o teu tempo e o teu pensamento ensinando para alguém, não só delegando tarefa, entende? Aí, sabe o que é mais curioso também, que eu me lembrei de falar agora? Que delegar nem sempre é sobre pessoas, tá? Às vezes é sobre sistema, sobre automatização, sobre inteligência artificial. Tu pode estar delegando um processo que não para uma pessoa, para uma inteligência artificial. Lembrei de uma matéria do CEO do Shopify que saiu esse ano, onde ele dizia que ele criou uma nova regra para a empresa em que ele não contrataria nenhuma pessoa se a inteligência artificial conseguisse automatizar o processo ou resolver o processo. Isso parece meio frio, né? Soa meio frio quando a gente fala isso. Mas ele não tá dizendo que ele não vai mais contratar pessoas, mas que ele não vai mais contratar pessoas para fazer trabalhos operacionais. Pensa comigo. Isso diz bastante sobre clareza, clareza de onde um humano realmente faz diferença. E spoiler, não é no operacional. Esse podcast existe para isso, inclusive. E aí, gente, voltando, tá? Muita gente se perde nessa coisa do tentar delegar o fazer e não ensinar a pensar. E aqui é onde mora a mina de ouro, porque se tu quer evitar retrabalho, tem um truque que ele é bem simples. Tu precisa acompanhar o raciocínio enquanto ele se forma. O que eu quero dizer com isso? Tu precisa entender como que a pessoa tá pensando em fazer a demanda que tu entregou para ela. Eu chamo isso de checkpoint cognitivo. O que é o checkpoint cognitivo? Tu vai marcar para fazer um acompanhamento dessa entrega com a pessoa, certo? Pois é, tu não vai fazer um acompanhamento da entrega. Ao invés de tu falar para ela, me mostra o que tu fez, antes de avançar, me explica qual é a lógica do caminho que tu seguiu até aqui. Tu vai pedir para ela te explicar o raciocínio dela. Tu não vai pedir para ela te mostrar a entrega. Tu vai pedir para ela te explicar como que ela chegou lá, quais foram os caminhos que ela pensou. Gente, 3 minutos dessa conversa vale mais do que, sei lá, um mês de correção que tu tá economizando. Testa e me conta. Eu tenho certeza que vai funcionar. Sabe por quê? Porque o erro, na maioria das vezes, não tá no que a pessoa fez, tá no que ela pensou antes de fazer. Então, se o raciocínio dela tá confuso, tá bagunçado, se ela não entendeu direito o caminho, ou se ela tá indo por um caminho que tu não acredita que é o caminho que vai trazer o resultado que tu tanto espera com essa entrega dessa demanda, tu consegue ajustar o pensamento dela para que ela crie novas possibilidades. E aí, para mim, delegar é exatamente isso, é tu conseguir acompanhar o pensamento enquanto ele se forma. Obviamente que tem essa questão de confiança, mas pelo amor de Deus, eu vou repetir, não seja o líder microgerenciador. Delegar não é vigiar. E sabe o que é mais incrível de tu ensinar a pessoa? Vai ter um momento em que tu vai olhar para as entregas e tu vai pensar o seguinte: ela sacou o jeito. E aí, gente, às vezes mesmo com todos os cuidados que tu tem de explicar, de trazer contexto, etc, a entrega vem ruim. O balde vem furado. E aí vem aquela dúvida que é, será que vale continuar insistindo? Porque tem hora que não é mais sobre ensinar, é sobre tu perceber que o outro, ele talvez não esteja acompanhando o ritmo. E quando uma entrega vem fraca, eu recomendo que tu olhe para 3 pontos. Primeiro, se pergunta, falta repertório? Às vezes, gente, o erro é a falta de estrada da pessoa. E estrada se faz com tempo, se faz com curiosidade, se faz com treino, entende? Segundo,
Falta vontade, porque dá para ensinar técnica, só que não dá para ensinar a ter fome. Aí também fica difícil. Terceiro, falta tempo, porque às vezes, minha criatura de meu Deus, tu cria uns prazos mirabolantes e tu não dá tempo para as pessoas executarem ou darem o melhor delas. Então isso também precisa ser justo. Essas perguntas, elas vão te mostrar o que dá para construir, se dá para insistir em algo que vai ou não funcionar, tá? Para fechar o episódio de hoje, que eu tô meio reflexiva, tem uma coisa que ela tá assim, ó, tô querendo falar desde o início do episódio, que é o seguinte, tá nas entrelinhas desse jogo, tá? E quase ninguém diz isso em voz alta. Quando a gente delega, eu acho que o medo, ele não tá no outro, né? No erro do outro, no medo de que o outro vai errar, no medo de que o outro não vai entregar com a mesma qualidade que a gente imagina. Mas às vezes está no medo de: será que eu vou perder a relevância se eu delegar o que eu tô fazendo? Ah, toma esse tapa na cara. Falei mesmo. Sabe por quê? Porque a gente começa, isso mexe com o ego, né? E a gente começa a pensar: será que eu vou deixar de ser essencial se eu delegar? E aí, gente, com esse teu medo de perder a relevância, tu segura tudo pra ti. Tu quer resolver tudo sozinho, porque tu dá conta, né? Ou porque as pessoas não vão saber executar tão bem quanto tu. Cara, eu já vi 1000 casos assim de perto. E as pessoas nem percebem que elas estão com esse cerco tão fechado, sabe? Só que o volume das entregas, eles não seguram valor. Queria te falar isso, queria te lembrar isso, porque eu sei que tu sabe. Não é sobre quantas coisas tu faz, quanto tu entrega, né, em quantidade. É sobre o peso, sobre o valor em cima do que tu cria e o jeito que tu pensa. Essa assinatura que tu deixa, esse jeito que as pessoas percebem que é algo que foi entregue por ti, sabe? Cara, quando alguém olha para uma entrega minha e diz assim, ó, isso daqui tem o teu toque, acho que é uma realização pessoal pra mim, assim, porque pra mim isso é o tipo de marca que a gente consegue deixar mesmo quando a gente não tá ali. Então, só pra trazer como exemplo pra vocês, assim, acontece às vezes de times fazerem entregas fantásticas e deixarem um legado em cima dessa entrega, porque eles não estão apenas entregando algo, como eles estão passando o conhecimento, o racional, de como eles fizeram para chegar onde eles chegaram. E isso tem tudo a ver com o quê? Com a pessoa que delegou a tarefa. Um time não se constrói sozinho, um time não joga sozinho. Senão seria um time, né? E aí, se tu quer participar de um time, se tu quer ter um time, gente, é inevitável, tu precisa delegar, só que tu precisa delegar bem. E aí tem uma outra coisa, assim, que vai nessa linha também do medo de perder a relevância e agarrar tudo pra si. E aí, quando surge uma primeira oportunidade de delegar, ao invés da pessoa delegar, ela também espera que a outra pessoa ou as outras sejam clones dela. Gente, que nem eu falei, existe um jeito, o teu jeito de fazer, e pode ser o jeito que tu acha que é certo, mas existem outras 1000 formas de fazer do jeito certo. E tu precisa dar espaço para as pessoas criarem. E tu não delega para alguém ser que nem tu é. Tu delega para alguém pensar contigo. E aqui tem outro elefante na sala, porque quanto mais tu segura o controle, mais tu te sufoca e menos tu cresce. Mais no operacional tu fica, maior a quantidade de incêndios que tu vai apagar. E quanto mais tu ensina, mais escalável tu te torna, não como pessoa, como pensamento. Delegar é ensinar o mundo a funcionar sem precisar de ti. Quando tu ensina a tua forma de pensar, de novo, tu deixa um legado. As pessoas elas continuam vendo a tua assinatura sem tu estar na sala, sem depender de uma entrega que seja feita exclusivamente pelas tuas mãos. E no fim, é isso que importa.
Esse foi mais um episódio do Entre Linhas, eu espero que tu tenha curtido. Deixa teus comentários aqui no Spotify, eu vou adorar saber o que tu achou do episódio e compartilha com alguém que também precisa saber disso. Quero que o mundo tenha mais delegadores, bons delegadores e menos delargadores. Pelo amor de Deus, gente. Beijos, até a próxima.